Bom dia mais uma vez. Hoje nós vamos meditar em João capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1. Todo mundo lembra qual que é o nosso tema? Sendo parecidos com Jesus. Essa é a quarta mensagem. A quarta mensagem sobre a série de sermos parecidos com Jesus. Falamos sobre a santidade de Jesus, sendo santos como Jesus é santo. Falamos sobre vencer as tentações como Jesus venceu. Depois falamos sobre a bondade de Jesus, que curou um leproso. E hoje nós vamos falar sobre a amabilidade de Jesus. Ser amável como Jesus foi amável. Vamos ler o texto então para a gente primeiramente poder pensar na palavra de Deus. Então nós vamos ler do versículo 1 até o 26. Hoje a leitura é extensa, mas diz assim: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. E nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. E disse a mulher: O Senhor não tem com que tirar água, o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? E Jesus respondeu: Quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, me dê dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: Vá e chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. E disse-lhe Jesus: Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito,
e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Esse é o texto, talvez, mais extenso, o texto mais longo que conta uma conversa que Jesus teve com uma pessoa. Qualquer conversa que Jesus teve, inclusive João capítulo 3, um capítulo anterior, fala da conversa de Jesus com Nicodemos, que era o mestre da lei, e Jesus falou sobre o novo nascimento com ele. E aí em João 4, o apóstolo registra mais um diálogo de Jesus com uma pessoa que era uma mulher samaritana. Vamos falar sobre amabilidade. O que é ser amável para você? Se a gente pensa em ser parecidos com Jesus, nós temos que ser amáveis. A amabilidade é um fruto do Espírito. Mas afinal, o que é ser amável? A gente fala que tem que amar o próximo como a si mesmo, né? O segundo maior mandamento. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior mandamento, é parecido com esse, é amar o próximo como a si mesmo. Mas também nós precisamos ser amáveis. A gente não deve só exercer o amor, mas nós devemos ser amáveis uns com os outros. Eu pesquisei no dicionário, obviamente, né, o que significa ser amável, amabilidade, e o dicionário me fala que é respeitar, ser modesto, ser simpático, atencioso, gentil, confiável, se interessar de verdade pelo outro, compreender o outro, ter empatia. E resumindo tudo isso, ser amável é ser merecedor de amor. Você acha que você merece ser amado pelas pessoas? Você acha que as pessoas olhando para você falam: cara, eu amo o Jun, olha só esse sorriso dele brilhando aqui em cima, né? Será que a pessoa consegue olhar para mim e falar: nossa, o Assar é uma pessoa muito amável, ele é gentil, ele é modesto, ele é simpático, né? Nossa, aquela pessoa ali que frequenta a igreja metodista livre, né? Caramba, como ela se interessa de verdade pela minha vida, como ela cuida de mim, como ela cuida dos meus filhos. Nossa, como eu sinto uma confiança por ela. Nossa, como ela me compreende. Ela fala a minha língua. Será que a gente é esse tipo de pessoa? Olha para o exemplo de Jesus. E aqui, gente, eu acho curioso como cada passagem bíblica, ela tem muito a nos ensinar. Essa passagem de Jesus conversando com a samaritana, ela tem como poderia falar de uma forma simples? Tem muitos significados teológicos, cada afirmação que foi feita aqui. E com certeza eu teria o maior prazer de falar de todas elas, mas não tenho tempo para isso. Se a gente estivesse numa escola bíblica, a gente poderia fazer, mas o nosso tempo é curto. Mas eu quero destacar duas coisas hoje. Na verdade eram 3, mas eu vou deixar a terceira para a semana que vem. Mas eu quero abordar sobre duas coisas que caracterizam essa conversa que Jesus teve com essa mulher, com a mulher samaritana. Primeira coisa de tudo, o mais importante, o que mais chama atenção, para nós talvez não signifique muito, mas só o fato de ter sido uma mulher e Jesus ter parado para conversar com ela, isso já quebrava todos os paradigmas da época. Isso já quebrava todo o conceito cultural construído pela época. Se você não sabe, recentemente as mulheres não exerciam voto no Brasil.
No Paraguai não sei, né? Mas no Brasil é recente. A mulher ter poder de exercer voto. No Brasil é recente a mulher estar sendo inserida no mercado de trabalho. A mulher não tinha voz. A mulher, para vocês terem uma ideia, no período bíblico, a mulher não era contada como pessoa. Se a gente fosse fazer um censo, hoje é chamado de IBGE no Brasil, eles vão lá, bate na porta, né? No Paraguai foi feito o censo, acho que ano passado, ou ano retrasado, né? Foram lá em casa e faz aquela entrevista lá, quantas pessoas e não sei o que, aí se organizam. E no Brasil tem também uma certa recorrência. No período bíblico, quando se fazia o censo, não se contava mulheres, se contava os homens, e se contava os exército, né, os que poderiam ser do exercício militar, e os civis. Só isso. Não se contava nem as crianças. Graças a Deus a sociedade evoluiu, muitas coisas foram colocadas na nossa vida em sociedade, embora se discuta muito a questão dos problemas, né, dos prós e dos contras, acerca de muita coisa que vem envolvendo a sociedade como um todo, mas o ponto é, Jesus parou para conversar com uma mulher. Percebam que a Bíblia fala que era meio-dia. Isso significa muita coisa. Por que meio-dia? O que normalmente a gente está fazendo meio-dia? Está almoçando. Eu não sei se o povo lá almoçava meio-dia, mas eu tenho uma certeza: meio-dia é a hora mais quente do dia. Imagina lá na Judéia, que é uma região deserta. Meio-dia, aquele sol rachando. E essa mulher foi no poço buscar água. Normalmente as mulheres iam no poço por volta das 4 da tarde, 3, 4 da tarde, quando já estava perto de cair o sol, de escurecer, porque eram horários mais frescos do dia. E essa mulher tinha um certo incômodo. Essa mulher tinha algum problema. Essa mulher tinha algo nela que não poderia expor. Talvez era muito comum os vizinhos andarem juntos na época. Talvez ela não se entendia com seus vizinhos. Talvez ela não gostasse dos seus vizinhos. Ou ao contrário, talvez os vizinhos não gostassem dela. Então existem muitas coisas que a gente poderia pontuar acerca dessa mulher. Mas Jesus para e conversa com essa mulher. Primeira coisa que eu gostaria de destacar hoje é que Jesus não fez acepção de pessoas. Se a gente quer ser parecido com Jesus, a gente não pode fazer acepção de pessoas. O que é acepção? É rejeitar. É você escolher quem você vai servir, escolher quem você vai amar, escolher quem você vai fazer o bem. Jesus não fazia acepção de pessoas. E existe uma questão muito interessante também nesta conversa, porque ela envolve uma questão religiosa. Se vocês perceberam na leitura, fala que os judeus não se davam com os samaritanos. O problema não era só a questão racial, embora eles fossem vizinhos. Tanto é que Jesus passou por essa região caminhando, andando. Mas o problema eram questões religiosas também. Por quê? A Bíblia nos conta essa história. Se a gente ler 2 Reis e 2 Crônicas, se você já leu toda a Bíblia, você vai perceber que os livros de Reis e os livros de Crônicas, elas contam as mesmas histórias. Você lê um,
você lê o outro, é o mesmo fato sendo contado. Curiosamente, são mais ou menos 400, 500 anos de tempos de escrita diferentes. São autores diferentes, são costumes diferentes, são tempos diferentes, mas foram escritos com a mesma ótica. Isso é interessante acerca da Bíblia. E ali conta sobre o povo de Deus sendo dividido entre Israel e Judá, entre o reino do norte e o reino do sul. Acontece que o reino de Judá estava localizado em Jerusalém, e os descendentes de Judá são chamados de judeus, porque era da tribo de Judá que sobrou. E como estava localizado em Jerusalém, ali havia o templo, e a adoração se fazia no templo. As pessoas viajavam das suas cidades, dos seus vilarejos, para virem no templo para adorar a Deus. Eles não adoravam em outro lugar. Mas o que aconteceu? Vem o povo assírio, vem o povo babilônio, e eles invadiram o reino de Israel. Judá e Israel. Judá estava bonitinho, onde está o templo. O povo de Israel foi invadido. Eles foram saqueados. E eles foram praticamente exterminados. Sobrou pouca coisa lá. Sobrou algumas pessoas. E o que acontece normalmente num período, num ambiente de guerra? Os homens vão lá, as pessoas vão lá, dominam, pegam as mulheres para eles, e eles se estabelecem ali como um povo. Foi o que aconteceu. E nisso se misturou a raça dos israelitas com os gentios, né? Todo aquele que não é judeu. Misturou os israelitas com os outros povos, assírios, babilônios e por aí vai. E nisso surgiu aquela mistura de raças. Resumindo a história, Judá também foi invadido depois, o templo foi destruído, o povo foi levado para o cativeiro, depois o povo voltou porque os babilônios liberaram eles, e aí eles começaram a reconstruir o templo, reconstruir a cidade santa. E aí aquele povo que nasceu de Israel, misturado com os outros povos, eles foram reconhecidos como samaritanos, por causa de Samaria. E quando o povo de Judá voltou na sua terra para reconstruir a cidade e reconstruir o templo, os samaritanos ofereceram ajuda, porque eram irmãos. O que aconteceu? O povo não aceitou ajuda, porque eles eram de raças misturadas. E aí isso gerou um grande conflito, uma grande revolta entre o povo samaritano, porque eles tinham a herança dos seus ancestrais, e eles não tinham culpa, de uma certa forma, de ter acontecido o que aconteceu. E aí eles tinham um monte, que é localizado no texto que nós lemos, chamado na cidade de Sicar, se não me engano era ali, tinha um monte onde eles construíram o templo deles para adorar a Deus. Mas para os judeus, o certo, a religião certa, era em Jerusalém, era a localidade geográfica. E é por isso que Jesus fala: vocês adoram que não conhecem. Nós adoramos que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Porque existia esse conflito religioso. E é interessante que essa mulher conhece muito. A conversa dessa mulher, ela fala de coisas que não é uma pessoa comum que saberia de tudo que ela sabia. Não só no aspecto religioso, mas também de toda essa construção da conversa sobre a água. Sobre o que Jacó fez. Sobre a água que Jesus estava falando. Então existia essa rixa entre o povo de Israel, o povo judeu, e o povo samaritano. Para os judeus eles eram considerados impuros, porque eles adoravam em outro lugar, então eles adoravam outros deuses, na cabeça do povo judeu.
Então esse era o problema que existia entre eles. Então nunca na vida um homem, quando estava viajando naquela região, nunca na vida nenhum judeu passaria pela cidade que Jesus passou. Eles não passariam por Samaria. Não passariam por essa região. E Jesus para. E ele conversa. Especificamente com essa mulher. Agora pensando para a nossa vida. Como você enxerga as pessoas de outras raças? Aqui nós não podemos falar muita coisa, que todo mundo é meio misturado, né? Aqui tem Paraguai, tem brasileiro, tem japonês, tem meio indígena, né? A gente é parente dos indígenas também. A gente é tudo, uma mistura. Mas e a gente olhando para os outros povos? Na nossa cidade tem outros povos? Tem. Tem coreano, tem chinês, tem tailandês, que se você chamar o chinês de tailandês, ou ao contrário, eles ficam ofendidos, né? Tinha um menino chamado Eric, e jogava tênis de mesa, e a gente zoava, falava, você é chinês? Ele, taiwanês. Ele ficava bravo. E era engraçado, porque ele respondia assim, numa euforia. Aqui tem árabes, turcos e libaneses, que também você confundir, eles ficam bravos. E também, se alguém chamar a gente de coreano, a gente não gosta, né? Ou chinês, né? Já me chamaram muito de coreano. E eu falava, eu não sou coreano. Mas é assim, gente. Mas como a gente enxerga essas pessoas? Como seus olhos olham para essas pessoas? Como seus olhos olham para os negros, por exemplo, de pele escura? Se a gente olhar para alguns países, por exemplo, os Estados Unidos, lá tem um aspecto de racismo muito grande. Muito grande. O Brasil tem, né, numa certa relevância, não é tanto, mas tem. Quer dizer, deve ser muito, não sei até que ponto. Mas nós, como cristãos, como filhos de Deus, como a gente enxerga essas pessoas? Pessoas diferentes, fisicamente. Pessoas diferentes, intelectualmente. Elas pensam diferente da gente. Elas comem coisas diferentes da gente. Pro chinês é normal comer cachorro. Pra gente, fala, meu Deus do céu, o meu doguinho, né? Hoje no Brasil tem a cultura de ser pai de pet, né? Que o cachorro é seu filho. Fala, meu Deus do céu, coisinha tão bonita. E mal ele sabe que daqui 10 anos morre. E os chineses estão lá aproveitando. Como a gente enxerga eles? O povo oriental, eles comem grilo, gafanhoto no espeto assim, ó. Come aquelas baratas d'água assim, ó, aquelas coisas monstruosas. E aí? Os indianos olhando pra gente comendo carne de vaca, então é uma ofensa. São tantas diferenças. Como você enxerga essas pessoas? Olha só como Jesus, ele foi diferente do senso comum. Ele foi diferente de todo mundo. Eu nem cheguei no aspecto de religião ainda. Eu só estou falando de questões raciais. Questão de costumes. A gente ama essas pessoas como Jesus mandou a gente amar. Como a gente tem exercido a nossa vida de fé em relação a essas pessoas? Não, mas eles são de coração muito duro. Os indianos, a maioria deles são hindus, então é muito difícil, não dá para falar de Deus para eles. Jesus deu exemplo aqui para a gente. Jesus conversou mesmo com as diferenças religiosas com essa mulher.
E você percebe que ele foi incisivo. Ele não faltou ao respeito, mas ele disse: a salvação vem dos judeus. É a mesma coisa a gente conversar, isso eu vou falar na semana que vem, sobre a questão do evangelismo, de conversar com as outras pessoas, né? Mas é a mesma coisa falar, a salvação vem de Cristo. Não é sobre uma questão religiosa. É uma questão de que a religião não salva. O conceito da letra não salva. O que salva é uma pessoa. E essa pessoa tem nome. Essa pessoa tem um atributo. Essa pessoa é quem Jesus fala aqui. É o Messias. É o Salvador. É o ungido de Deus, que nos traz salvação. Não é as coisas que a gente faz que nos salva. E Jesus, ele foi bem pontual nessa conversa. Mas Jesus não deixou de amar ela. Porque muitas vezes a gente quer colocar as nossas verdades na frente das outras pessoas e a gente acaba deixando de exercer o quê? A amabilidade. A gente deixa de ser amável. A gente deixa de ter empatia, de se colocar no lugar da pessoa. A gente esquece de onde Deus nos tirou. A gente esquece que acima de religião, acima de raça, acima de cor, acima de pensamentos, acima de conceitos e costumes, nós somos seres humanos. E somos pecadores. Da mesma forma que aquelas pessoas lá de fora, independente de raça, de cor, de seja lá o que for, elas são pecadoras, assim como nós também somos. É interessante pensar que nesse aspecto nós temos muitas diferenças, mas nós temos uma semelhança que une todos os povos. Nós somos pecadores. E Jesus não fez acepção de pessoas. Jesus não rejeitou ninguém. Jesus acolheu a todos. Ele acolheu a mim e ele acolheu a você. E se ele fez isso, por que ele não pode fazer com as outras pessoas que estão ao nosso redor? Que a gente possa pensar e buscar ser amável, como Jesus foi amável com a mulher samaritana. E a segunda coisa, para poder encerrar hoje, é que Jesus acolheu uma mulher rejeitada. Rejeitada por quê? Por causa dos seus pecados. Primeira coisa, Jesus, ele não rejeita o pecador. Ele não rejeita as pessoas. Aí você começa a conhecer alguém. Você começa a conhecer a sua história. Você venceu a barreira cultural e étnica daquela pessoa. Você venceu os costumes dela, as crenças dela. Mas aí você começa a se deparar com algo pessoal dela. E aí? Como a gente enxerga, por exemplo? Como você vê, por exemplo, os homossexuais? Com que olhos você olha para as pessoas que se consideram trans, que alteram o seu corpo por causa do seu conceito ideológico, do que ela sente? Não, esse daí não tem salvação, isso aí é uma escória da humanidade, isso daí não tem jeito, tem que queimar no inferno. Eu tenho uma péssima notícia para você. Eu e você também tem que queimar no inferno, do mesmo jeito que eles. Como você vê um traficante que estimula a atividade de comércio ilegal de produtos entorpecentes? Eu super coloco linguagem técnica aqui. Mas um cara que vende drogas.
Como você enxerga ele? Como você enxerga um assassino? Como você enxerga um sequestrador? Como você enxerga um abusador? Como você enxerga um adúltero? Eu não vou ser amigo dele porque ele trai a esposa dele. Eu não vou ser amiga dela porque ela trai o marido dela. Não merece salvação. Como você enxerga aqueles que sonegam o imposto? Meu herói, brincadeira. Como você enxerga um político corrupto, que em vez de estar servindo a sociedade, ele está enriquecendo com os recursos do povo? É tanta coisa, gente. Como você enxerga um mentiroso? Como você enxerga uma pessoa que é fofoqueira? Quero conversar com ela. Tá vendo, gente? Tem uma lista de coisas que é errado, que é considerado pecado. Agora eu vou falar uma coisa muito chata aqui. Como você enxerga uma pessoa que nunca chega no horário? É para olhar para a gente também. Se a gente fizesse culto meio-dia, eu tenho certeza que ia ter gente chegando meio-dia e 15. O problema não é o horário. Como a gente enxerga essas coisas? Percebe, gente? Todo mundo tá... Aquele termo que se usa, todo mundo é farinha do mesmo saco. Somos todos pecadores. Mas a samaritana estava no 6º homem. Daí, tem gente que está no 10º, no 20º, no 30º. Eu não sei se as pessoas contam, né? E algumas pessoas até falam, né? Eu já vi pregadores falando que ela era uma prostituta, mas não é isso que o texto está dizendo. A questão do que está dizendo era sobre o repúdio, sobre o divórcio. De repente ela foi embora de casa porque ela foi vítima de adultério, ou de repente ela adulterou uma vez e foi com outro, ou de repente divorciou porque não deu certo, porque na lei de Moisés, Deus deu a carta de divórcio a Moisés, falou, pela dureza do coração do povo, não é a vontade de Deus que o divórcio aconteça, mas acontece. De repente um dos maridos dela morreu, a gente não sabe, mas ela teve 5, e chegou no 6º, e percebam a apatia dessa mulher quando Jesus fala, vá chamar o seu marido, e ela fala, eu não tenho marido, porque não era um oficial, como se fala, esqueci a linguagem que o pessoal usa, esqueci, enfim, ou talvez eles não eram casados por questões legais. De repente o último marido dela não deu a carta de divórcio para ela, e ela simplesmente saiu de casa, e aí ela não pode casar no papel porque está casada com outro, está preso nisso, a gente não sabe. Então o texto não está falando de ser uma prostituta, está falando de uma mulher rejeitada, está falando de uma mulher que a sociedade vê com os maus olhos, está falando de uma mulher repudiada, e é por isso que ela tinha que se esconder e ir meio-dia no poço para pegar água. Imagina chegar num ponto em que você sente vergonha da sua vida, e não poder andar na cidade. É sobre isso que estamos falando. Mas independente dos nossos pecados, Jesus para conversar com a gente. Jesus parou para conversar com essa mulher. Você tem sido amável como Jesus é? Você gosta de julgar as pessoas por causa das práticas dela? Você gosta de falar mal dos outros porque elas têm um estilo de vida que não é compatível com o seu, cristão, evangélico, metodista livre?
Imagina Jesus, que era o próprio Filho de Deus, que sentou com os cobradores de impostos, que tocou no leproso, e que parou para conversar com uma mulher samaritana. O que nós temos feito? Eu só sou amigo de gente direita, de gente certinha, de gente, educada. Eu só sou amigo de pessoas da igreja. Você não está fazendo nada demais. Gostar de quem é bom é muito fácil. Agora, gostar daqueles que são como essa mulher, que é rejeitado, que é repudiado, que talvez carrega consigo coisas que são pesadas para a gente, é isso que vai fazer diferença se a gente quer ser parecidos com Jesus. É difícil, não é fácil, mas não é impossível. Jesus deixou o exemplo. E Jesus, Ele quer que a gente seja parecido com Ele. Ah, mas eu não consigo. Então ora. Pede a Deus. Lembra que nós falamos sobre pobreza espiritual, sobre ser pobres de espírito? É reconhecer que você não consegue. E esse é o primeiro passo. A gente não consegue. Mas é o próprio Deus que nos dá força, é o próprio Deus que nos conduz, é o próprio Deus que nos capacita para a gente amar as pessoas que a gente deve amar e não ficar escolhendo. Eu só vou amar aquele porque ele é bonitinho. Eu só vou sentar com aquele porque ele é japonês. Ah, os paraguaios que vêm aqui, não. Tem que respeitar a cultura, respeitar. Gente, pelo amor de Deus. No mundo, isso vai existir, mas no reino não pode. No reino não pode existir acepção de pessoas. No reino não pode existir a rejeição de pecadores. O reino é para os pecadores. O reino é para você. O reino é para mim. O reino é para todos. Que a gente possa ser como Jesus. Deixar de lado os nossos paradigmas, primeiramente culturais, étnicos, religiosos, os nossos costumes, as nossas crenças, a nossa visão de mundo, a nossa cosmovisão talvez. E segunda coisa, que a gente possa acolher e amar os pecadores, que de igual forma nós somos. Que Deus nos dê graça. Eu sei que para nós é impossível, mas lá em Lucas 1,37 fala: para Deus nada é impossível. Então que você possa receber esse poder de Deus para você conseguir amar as pessoas. Amém? E aí semana que vem, se você quiser a continuação desse episódio, a gente vai falar sobre especificamente essa conversa evangelística, de como evangelizar como Jesus evangelizou. E aí para a gente poder aprender um pouquinho mais. Aí depois da pregação a gente vai sair na rua, vai sair evangelizando todo mundo que aparecer na nossa frente. Brincadeira, gente. É brincadeira, mas a gente podia fazer, né? Enfim, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela porção da tua palavra, te damos graça porque nós podemos ser transformados por ela, nós podemos te conhecer verdadeiramente a quem o Senhor é, nós podemos buscar o reconhecimento de quem nós somos e assim poder clamar, Senhor, pelo teu poder que é transformador, pelo teu poder que é libertador, pelo poder do Senhor que muda as nossas vidas, Pai. Nós temos olhado para tantas histórias em que o Senhor conversa com as pessoas, em que o Senhor se porta de tal maneira com as pessoas, em que elas conseguem entender, Pai, a mensagem do Teu Evangelho, elas conseguem se sentir amadas
elas conseguem amar ao Senhor, elas conseguem enxergar verdadeiramente o que é a vida de fé. E nós temos falhado, Senhor. Temos estado tão distantes daquilo que é o verdadeiro significado de sermos filhos de Deus. Não temos sido parecidos com o Senhor. Temos sido parecidos com o pecado que habita em nós. E lamentamos, Senhor. Nós lamentamos porque percebemos o quanto nós precisamos da Tua graça e sermos diferentes das pessoas deste mundo. Nos ajude, Pai, a partir de hoje, a sermos amáveis como Jesus foi. Nos ajude, nos dê essa força que nós precisamos. Muitas vezes a gente rejeita as pessoas, muitas vezes nós desprezamos as pessoas, muitas vezes a gente repudia as pessoas e praticamos esse ódio, muitas vezes não declarado, muitas vezes declarado, mas esquecemos de viver conforme o Senhor nos ensina. Nós oramos para que o Teu Espírito Santo possa nos transformar, possa nos renovar, possa nos dar novos horizontes, uma nova visão daquilo que é a nossa caminhada de fé, para que a gente possa ser diferentes, Pai, para a honra e glória do Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos santifique para que possamos ser parecidos contigo e que a nossa vida possa refletir a imagem do Deus vivo que nos criou e que nos comprou com o sangue do Seu Filho Jesus, para que pudéssemos andar aqui na terra conforme a imagem do Teu Filho. Nos ajude, nos abençoe, Pai, por mais essa semana. Em nome de Jesus pedimos, Pai, para que o Senhor visite os nossos lares, visite os nossos familiares, nossos entes queridos, os nossos amigos, as pessoas que estão em nosso entorno. Abençoa, Senhor, a nossa vida cotidiana, o nosso trabalho, os nossos estudos, o nosso convívio com as pessoas, a nossa família, as pessoas que a gente ama. Em tudo que a gente faça, Pai, Teu nome possa ser glorificado, Senhor, e que assim possamos ser como Jesus, praticando a amabilidade para com as pessoas, em nome de Jesus. Que o Senhor possa suprir nossas necessidades, sejam elas financeiras, sejam elas na saúde, sejam elas em relacionamento, seja dentro de casa, seja em qualquer coisa que o Senhor não venha permitir com que falte, mas que as Tuas provisões possam nos alcançar e que possamos assim descansar na Tua presença e que possamos assim viver por mais esses dias na Tua segurança e na Tua paz, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com vocês hoje e para sempre. Amém. Amém.